faz parte, faz parte. Então, isso é muito bacana. Jesus disse assim: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele continua: do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas vamos focar aqui do pecado. Qual tem sido o maior dos pecados? O pecado capital. Pior do que adultério, roubo, assassinato. O pior dos pecados, o pecado mortal. O pecado mortal chama-se descrença, incredulidade. Jesus disse: não creem em mim, porque não creem em mim. Do pecado, porque não creem em mim. Você sabe que o que agrada a Deus é a fé, por outro lado, né? O outro lado é esse. O que agrada a Deus é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o justo vive pela fé. Como que nós vamos entender agora o que significa ser justo diante de Deus? Como nós podemos ser justificados diante de Deus? Quando nós manifestamos a fé na sua palavra. Com licença um pouquinho só para tirar o pigarro aqui. Olha, quando nós manifestamos a fé, que por sua vez vem pelo conhecimento, pelo ouvir a palavra de Deus, então quando nós manifestamos essa fé, é o Espírito da fé, que é o Espírito Santo, quem nos dá, para que possamos, então, manter uma comunicação, uma comunhão com Deus. Que a fé é o que é a linha direta com Deus. Então, Deus nos dá a fé para que nós possamos nos achegar até Ele. Então, quando a pessoa descrê, desdenha a palavra de Deus, quando a pessoa ignora a palavra de Deus, desfaz da palavra de Deus, despreza a palavra de Deus, ela está desprezando o próprio Deus, ela está cometendo o pecado mortal, o pecado capital, o pecado que leva a pessoa para a morte. Você vê que a coisa é tão forte, tão forte, tão forte, que pela fé o sujeito pode ter matado, roubado, destruído, desgraçado a vida de muita gente, mas naquele momento, lá na prisão, ele recebe a palavra de Deus e começa a ler, e acredita, e crê naquilo ali, e dobra os joelhos, meu Deus, tem misericórdia de mim. Quer dizer, essa fé simples, ele não fez nada de bom, ele não fez benefício para ninguém, ele só fez o que era mal. Mas naquele momentinho, naqueles minutinhos ou segundinhos, ele crê na palavra de Deus e fala com Deus. Isso é fé. Então, você vê uma manifestação de fé pequenininha, miudinha, é capaz de apagar todo o passado podre que ele tem. Ele tem lá 150 anos para pagar na cadeia. Mas, diante de Deus, ele é purificado, ele é justificado. Claro, diante do mundo ele é bandido, mas diante de Deus ele é puro, ele é santo. Você vê o poder da fé, o poder da fé. Aí a gente começa a entender aquela palavra que Jesus disse
que se tiverdes fé como um grão de mostarda, moverias este monte de um lado para o outro. E esse monte é um monte de pecado, é um monte mortal, que é o pecado. Portanto, a descrença é o pecado mortal. A pessoa, por exemplo, vive a vida toda, 50, 60, 70, 80, 90 anos no pecado, 90 anos no pecado. Mas no último segundo da vida dela, alguém diz para ela assim, olha, aceita Jesus, que ele perdoa os seus pecados. E ele diz, eu aceito, eu creio, pronto. Essa crença, essa fé faz a pessoa ter acesso ao reino dos céus. Por outro lado, quando a pessoa descrê da palavra de Deus, o que pode mudar essa situação? O que adianta orar por essa pessoa? Então, oração, jejum, nada vai resolver enquanto ela, a pessoa, não crê na palavra de Deus, na promessa de Deus, não crê em Jesus. É claro que a oração de uma mãe pelo filho, o marido pela mulher, a mulher pelo marido, isso tem um valor extremamente grande. Mas eu estou me referindo no sentido de a pessoa fazer, por exemplo, orar por uma pessoa que simplesmente resiste crer na palavra de Deus. Resiste crer. Então, quando o Espírito Santo vem, ele convence o pecador do seu pecado. E o pecador, manifestando a fé nele, no Senhor Jesus, o Filho dele, é perdoado. Mas se ele se mantiver na descrença da palavra de Deus, então ele está cometendo o maior de todos os pecados. Para esse. Então, por exemplo, esses comunistas, esse pessoal da esquerda que não crê em Deus, esse pessoal da esquerda que odeia a fé cristã, porque não crê em Deus, eles não creem, simplesmente não creem em Deus. Esse pessoal da esquerda é que não tem jeito para ele, porque ele não crê, ele não quer acreditar. Ele acha que nós somos todos uns estúpidos, uns idiotas, uns fanáticos, e que a gente, enfim, é como uma criança que se deixa levar por uma balinha. Então, essas pessoas, por exemplo, comunistas, mas comunistas, pessoas da esquerda, aquelas criaturas que não temem a Deus, não temem ninguém, não temem ninguém, é capaz de pisar no pescoço da própria mãe pelo poder, pelo dinheiro. Esse pessoal não tem oração que dê jeito. Eu não creio. Pelo menos por quê? Porque eles não creem na palavra de Deus. Eles abominam a palavra de Deus. O diabo, obviamente, o diabo leva à descrença, e é o que agrada a Satanás, é a descrença da palavra de Deus. E justamente o oposto do que é aquele que acontece com aquele que crê na palavra de Deus, né? O justo vive pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Então, às vezes, como é que a gente pode colocar em prática essa fé? Como é que a gente pode ver o benefício da fé na palavra de Deus? Como é que a gente pode chegar a Deus e dizer, meu Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou com esse problema aqui, eu estou com aquele problema ali. Poxa, o Senhor prometeu e tal. Isso se chama fé. Esse tipo de comportamento é que traz do Altíssimo a resposta de Deus. Você queria falar? Pode falar. A fé, ela leva a gente, né? A pessoa que está na fé, ela obedece. Ela não fica se apegando a circunstâncias, que é o problema das pessoas que não creem, Pai. Porque, às vezes, a pessoa fala que ela crê em Deus,
Mas na hora de praticar a palavra de Deus, ela não faz isso. Então, a gente muitas vezes recebe mensagem de pessoas falando assim, olha, eu não consigo receber o Espírito Santo. Aí a gente fala, mas você está se entregando para Deus? Não, eu me entreguei, sim, claro, eu me entreguei. Como assim entregar? Né? Como assim me entregar? E entrega é justamente você crer de tal forma que você é como se você estivesse se lançando de um prédio e sabendo que lá embaixo Deus vai pegar você. Então você não tem, você assim, olha, é tudo ou nada. Eu vou fazer tudo que Deus pedir de mim, eu não tenho o direito de achar isso, aquilo, opinar nisso, aquilo, falar que, mas eu não sei se eu consigo, se vai dar. Não, ela tem que simplesmente obedecer, porque isso entrega. É justamente o problema das pessoas que não recebem o Espírito Santo, porque elas não estão crendo, elas não estão dando 100% da vida Aí, delas. Cristiane, fica mais fácil. A gente pode desenhar isso para as pessoas que não entendem essa linguagem, falando de uma coisa tão simples, tão trivial, que é, por exemplo, o namoro, o noivado e o casamento. O noivado nem sei se existe, não existe noivado, esse negócio de noivado. Entre aqueles que praticam a palavra de Deus, sim, né? Nem Pois é, namoro existe mais hoje em dia. Ficar. Mas, de qualquer forma, tem o casamento. Muito bem. A gente estava falando, Esté e eu estávamos conversando sobre isso. Por exemplo, quando a gente crê, que as pessoas querem entender como é essa crença, como é que é essa entrega. É simples. Quando a gente crê na outra pessoa, a gente se entrega para essa pessoa e quer compromisso sério. Por exemplo, eu vi a Esté na primeira vez e eu gostei, me agradei dela. Gostei, achei ela bonita, linda. Mas isso não era suficiente, porque eu tinha namorado garotas lindas também. Eu tive outras meninas, muitas, muito bonitas, mas quando nós conversávamos, não havia aquela como é que se chama? Não havia química, não é? Aquela química. Acho que não havia química do espírito, né? Não havia aquela química. Quer dizer, o pensamento dela, apesar de ser linda, maravilhosa, mas o pensamento dela não batia com o meu pensamento. Então, esse pensamento, o pensamento dela, que não batia com o meu, me fazia resistir à entrega do meu amor para com ela, porque o espírito dela não batia com o meu, não colava, não havia química. Então, quando a gente conhece uma pessoa, quando a gente vê uma pessoa e gosta dessa pessoa, acha bonita e tal, e começa a conversar, a gente acaba descobrindo na outra pessoa, pelos seus pensamentos, se a gente se combina, se vai combinar a nossa união, se é realmente possível, capaz de nós entregarmos a nossa vida para ela, através de um compromisso sério e por toda a vida. Isso é crença. A crença vem com o conhecimento um do outro. Por exemplo, a Bíblia fala, fica mais fácil entender agora, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus, primeiro grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Só que, como é que eu posso amar alguém que eu não vejo, que eu não sinto, não há comunicação entre nós? Como é que posso amar? Não é possível. Então, Deus nos dá a sua palavra para que nós venhamos conhecê-lo, ver como ele é, o que ele faz, o que ele gosta. Então, a gente aprende a justiça, a gente aprende aquilo que é certo. Todas as leis de Moisés
falam de uma conduta, um comportamento ilibado. Depois vem Jesus e complementa e arruma isso tudo e faz ainda mais forte do que a lei de Moisés, porque a lei de Moisés era dura, olho por olho, dente por dente, mas a palavra de Jesus ainda é muito, infinitamente mais dura do que aquela que Moisés tinha dado. Porque Moisés dizia olho por olho, dente por dente. Jesus disse, olha, se você olhar para uma mulher com má intenção, você já pecou contra ela. Você só de olhar, não fez nada, você não tocou, você viu de longe, viu na televisão, mas você ficou atraído, você já cometeu o adultério. Então, quando a gente toma conhecimento dos pensamentos de Deus, então a gente tem condições de amá-lo. E então a gente tem condições de se entregar para Ele. Então fazer aliança com Ele. Então aí há casamento, aí há química. Passamos a ser um com Ele. Nós somos um com Ele. Da mesma forma como no casamento. Quando nós nos casamos, tornamos-nos um só corpo. Um só corpo. Por quê? Porque finalmente nós cremos de fato e de verdade na palavra do outro. Então, isso é crer. Então, a crença envolve entrega. Você sacrifica por aquele que você, ou por aquela que você ama, por aquela que você crê. Então, a fé está restrita a essa crença prática, entrega. Então, o que tem acontecido? A pessoa, você falou aí do Espírito Santo. Eu não recebo o Espírito Santo, mas eu creio em Jesus, eu já orei, já fiz jejum, já fiz isso, já fiz aquilo. Por que não recebeu? Porque nunca entregou a sua vida para Jesus. E eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, sabe por quê? Porque durante um ano, quando eu estava com 18 anos, aquele ano foi 63, 1963. Quando eu ouvi a palavra de Deus, eu fiquei ouvindo a palavra de Deus durante um ano. E durante um ano, eu aceitava Jesus. Durante um ano, quando o pastor falava, quem quer entregar a vida para Jesus, ou quem quer aceitar Jesus, estava lá eu com a mão levantada. Eu me levantava, fazia juras de amor e tal. Mas quando eu saía dali, eu era a mesma pessoa. Eu não tinha me casado, eu não tinha me entregado de verdade. Eu pensava que tinha me entregado. Tanto é que eu não tinha segurança, eu não tinha certeza. Toda vez que o pastor falava em inferno, falava do julgamento, e eu ficava apavorado e eu me entregava para Jesus. Naquele momento eu me entregava. Mas depois que eu não estava ouvindo nada, eu estava vendo outras coisas, estava do lado de fora da igreja, eu estava vivendo a minha vida, então eu simplesmente esqueci aquilo que eu tinha ouvido. Quer dizer, muitas pessoas pensam que entregam, acreditam até que entregam, mas não se entregaram. Porque quando a gente entrega, a gente deixa de ter a mínima dúvida. A gente tem certeza absoluta, porque é o Espírito Santo que passa essa segurança, essa certeza, essa convicção para a gente. Ele que faz isso. Esse processo, ele que faz. Então, isso se chama entrega. Eu me lembro que eu tinha medo de me converter. Eu me entregava, eu levantava a mão, aceitava Jesus. Mas eu tinha medo de ficar fanático. Quer dizer, não entregou, né? Porque o medo, né? Quando falava receber o Espírito Santo, eu estive no Espiritismo. Eu sei o que é receber santo. Receber o guia, receber passe. E eu ficava assim, será que o Espírito Santo... Quer dizer, ficava em dúvida. Por quê? Porque eu ainda não tinha crido de verdade. Eu não tinha entregado de verdade a minha vida. Então,
Essa é a realidade. Não adianta a pessoa tentar se enganar ou enganar os outros, porque ela sabe que ela tem dúvida, ela sabe que não se entregou. Eu sabia que eu não tinha me entregado. Por quê? Porque eu tinha dúvida. Falava de inferno para mim, estou lá, aceito Jesus. Mas quando estava num ambiente que não falava de inferno, era festa, era balada, naquele tempo era rasta, não era balada, mas era rasta. Então, eu esquecia de inferno e vivia a minha vida. Quer dizer, não havia sido, eu não havia me entregado 100%. Então, muitas pessoas não sabem que o maior pecado delas não é o adultério, não é a traição, não é o roubo, não é mentira, não é isso, não é aquilo. O maior pecado dela se dá dentro dela. Ela não creu em Jesus. Ela não se entregou realmente. Na boca, ela falou, eu me entrego, mas lá dentro, ela não se entregou. Então, houve esse dia comigo. Teve um dia que eu estava tão desesperado, e é por isso que a Bíblia fala que foi bom ter passado por dificuldades, por provações, para que pudesse conhecer a palavra dele. Um dia, eu estava tão aflito, tão aflito, tão aflito, tão desesperado, que eu disse, Jesus, me dá certeza da minha salvação. Eu quero certeza, eu não tenho certeza. Me dá a certeza. E naquele desespero, o Espírito Santo me mostrou o meu pecado. E eu achava que não era tão pecador assim. Afinal de contas, eu não fazia tantas coisas erradas. Mentirinha aqui, coisinha ali. Micharia. Só micharia. Só michariazinha. Coisas pequenininhas. Igual vocês, Cristiano. Você, a Viviane. Vocês, eu lembro, eu lembro, porque eu lembro que eu achava que eu já tinha Espírito Santo. Porque eu era tão boazinha. Não fazia mal a ninguém. E a gente tem essa tendência até de se comparar com os outros. Olha, eu não faço aquilo que aquela pessoa faz, igual aquele hipócrita, né? Aquele fariseu lá. Mas que quando a gente se entrega a Deus de verdade, a primeira coisa que acontece, que foi o que aconteceu com você e comigo também, ele mostra para você quem você é de verdade. Porque você sempre fica achando que você não é tudo aquilo. Você sempre acha que você é bom. Eu sou um pecador, mas não sou. Também não é assim. Não é assim. Quem não erra, né? Quem não erra, quem peca, todo mundo não é peca. bem assim. Tem gente pior do que eu. E aí, quando ele mostra, né? Primeira coisa que aconteceu comigo foi eu aceitar que eu não tinha me entregado ainda a Deus. Porque até ali eu achava que eu tinha entregado, né? Então a gente fica se falando, não, eu dei minha vida para Jesus, não, eu já fiz isso. E naquele dia ele falou comigo, olha, você é o joio, você tá igualzinho o trigo, mas você não é o trigo. Você não é o trigo. Você, quando olha assim, você parece tanto trigo. Todo mundo pensa que você é o trigo, mas você não é. Então, quando ele falou comigo, a primeira coisa que aconteceu foi eu reconhecer que eu não era de Deus, né? E quando eu fui lá na frente, porque eu reconheci, então eu tava... Quer dizer, desculpa, quer dizer, você reconheceu que não havia entregue mesmo, que você não era de Deus. Esse é o pecado capital, porque não crê em mim. Porque quando a pessoa crê, ela quer casar, ela quer compromisso sério, ela quer se envolver, ela quer construir um lar seguro, sólido, uma família sólida. Ela não quer uma aventura, ela não quer fazer uma tentativa. E é isso que acontece dentro da igreja. Muitas pessoas fazem tentativas. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Até mesmo na fogueira santa, as pessoas fazem tentativas. Aí não dá certo. Por quê? Porque não houve aquela entrega. Fica com reserva, né? Você não tem reserva, você fica sem reserva, né? E aí foi o que aconteceu. Quando eu fui lá na frente,
e eu estava me sentindo perdida, né? Porque a primeira coisa você se sente assim, aí Deus mostra para você quem você é de verdade. E aí você vê que você é um pecador igual todo mundo, né? Você está perdido, você está indo para o inferno se você não tiver aquele encontro com ele, você está perdido. Você não adianta ser isso, isso e aquilo, né? Que eu era filha do Bispo Macedo e todo mundo me conhecia e tudo mais. E aí ele, ao mesmo tempo que revela para a gente, tipo, mostra, né, um espelho para a gente, ele vem e tão misericordioso fala, mas eu aceito você assim. Ele Eu aponta um aceito você Salvador. assim. Eu vou te salvar. Ele vem como um herói, né? Ele vem como um herói e ele lava a gente com o sangue dele, né? Então, naquele momento, ao mesmo tempo que você reconhece que você estava Presta atenção, perdida. Cristiane. Comigo foi assim, presta atenção. Primeiro, o Espírito Santo me convenceu do meu pecado. Porque é como eu falei, eu não tenho tanto assim, uma coisinha assim ali. Mas aí ele me mostrou. Quando eu vi o meu pecado, Cristiane, eu fiquei desesperado, eu fiquei sem chão, eu chorava desesperado. Meu Deus, pode me salvar? Então o Espírito Santo me mostrou, apontou Jesus. E Jesus estava com os braços abertos. Estou Aí aqui. você tem um encontro com Deus, né? Exatamente. E então, esse encontro com ele te tira aquela tristeza e no lugar vem uma alegria muito grande dentro de você. E uma paz, uma certeza. Então, depois, é como se você tivesse um antes e um depois. Você nesse dia, é um antes e um depois, exatamente nesse momento. Em que você reconhece que você está perdida e depois você tem um encontro com Jesus. Então, depois desse dia, você se torna uma outra pessoa mesmo. E não tem mais essa coisa, por exemplo, que eu lembro que antes era que você falou, né? Que você, quando estava na igreja, entregava para Jesus, aí depois estava em casa ou na rua, você esquecia completamente. Depois que você tem um encontro com Deus, você vive uma vida com Ele. A vida com Deus não fica assim igual uma coisa que você guarda numa gaveta e quando você tem que ir para a igreja, você abre aquela gaveta e pega, né? Não. É uma vida com Deus. Você começa a andar com Deus. Então, realmente, Pensamento, os é o tudo, você quer o pensamento. que Ele quer, você tem prazer em agradar Ele, você quer fazer tudo para servir a Ele. Como é que eu posso servir a Deus? Né? O, Como é que eu posso princi- ganhar almas para Ele? o principal, Cristiano, essa comunhão, ela se dá no nosso pensamento, porque o dia inteiro a gente só pensa em Deus. Quando eu era incrédulo, eu só pensava naquilo. Mas quando eu comecei, quando eu quando o Senhor Jesus me salvou, eu pensava em como agradá-lo, o que eu posso fazer? E eu achava, e acho, e creio, que a única forma era levar para as pessoas aquilo que ele me deu. Então é isso que eu quero fazer, só isso. Dar para as pessoas aquilo que ele me deu. Dividir com elas. Então, esse é o pensamento nosso até hoje, desde aquele dia. Isso aconteceu há 56 anos atrás. E você não cansa. Pelo Você não contrário, cansa porque você tem a natureza de Deus, né? nem enjoa, Você não cansa todo dia. não tira férias de Deus, Não. não tem quarentena com E Deus, quando de você não Deus. está fazendo algo para Ele, quando você está Aí a gente fazendo se algo para sente vazio. você, você se sente assim, ai, não devia estar fazendo isso, né? A gente fica vazio, né? Quando a gente faz alguma coisa que não tem nada a Mas ver com é a... aquilo que você falou também, que a pessoa ela não quer entregar porque você tinha aquele medo de se tornar um fanático. Eu acho que, no fundo, muita gente tem essa dificuldade também, porque ela pensa assim, eu não quero ser igual, sabe, essas pessoas que vivem só para a igreja. Eu quero ter minha vida, É, eu quero trabalhar para mim, eu quero ficar rico, eu quero ser famosa, eu quero quero viajar. viajar,
eu quero casar com gente que eu quero casar, não interessa se é da igreja ou não. Então, eu não quero. Então, no fundo, no fundo, no fundo, ela não, ela tem, ela não quer entregar. Ela Ela não quer não, entregar. ela não confia que Deus vai colocar numa pessoa que se encaixa com ela como uma luva. Ela não confia. Também esse é o meu problema. Eu acho, ele não vai saber escolher por mim. Essa é a realidade, Cristiano. As pessoas têm medo. No mundo, enquanto elas não têm o Espírito Santo, elas pensam assim que elas têm a liberdade de namorar, de curtir a vida, né? Fazer o que bem tem. Ninguém, ela não é a consciência dela não precisa se sujeitar à Bíblia e tal. Então, no fundo, ela quer ela não quer se negar. Ela não quer se negar. Por isso que na Igreja Universal está lá escrito: Jesus Cristo é o Senhor. Quando a pessoa se casa com ele, ele é o Senhor. Ela deixa de ser senhora do seu nariz para, a partir do momento em que entrega, tu és o meu Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade para a minha vida? Nada, acabou. Acabou. É difícil, Cristiane, muito difícil a pessoa abrir mão da sua liberdade e deixar alguém que ela não vê, não sente, não toca, cuidar dessa liberdade. Olha, Cristiane, é muito forte. Nós vamos ter que fazer o programa agora, e outro programa, e nós vamos ter que deixar vocês aí. Então você pode continuar. A gente pode dar continuidade amanhã, pai. Tá bom. Vamos avaliar direitinho, né? Vamos pensar. De repente amanhã pode ser. Pode ser, talvez. Vamos ver. Vamos ver. Okay. Tá bom? Tá bom, pai. Então tá, meu amor. Fica com Deus. Deus abençoe você. Dá um abraço no Renato aí, pessoal. Okay. A Liviane também, um beijo, tá? Tá bom? Um beijão, o Júlio também. Deus abençoe. Tchau. E eu vou dar Deus abençoe para todas vocês também. Tchau, tchau.